Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse estudo do Organon da Arte de Curar. O Organon comentado, homeopatia explicada e fácil de ser compreendida. É sempre bom a gente refrisar isso porque muitas das vezes a leitura do Organon é complexa. É escrito no português muito antigo e uma tradução que veio do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português. Nós fizemos um apanhado, consultando as publicações em inglês e em espanhol. Aqueles que a gente não conseguia entender o que estava escrito, a gente pedia ajuda das pessoas que sabiam, que sabem inglês, que sabem espanhol. E temos esse livro bem, um português bem claro para nós. E aqui, doença complexa, parágrafo 40. Muito interessante quando o Hahnemann observa isso. E hoje o mundo está vivenciando muito essa questão de doença complexa. Então, é o tópico 3 que está falando das doenças dessemelhantes e semelhantes. Então, parágrafo 40, tópico 3. Ou a nova doença, após ter agido por muito tempo no organismo, se alia finalmente à antiga doença semelhante, formando com ela uma doença complexa, polimiasmática, de modo que cada uma delas cumpre uma parte especial no organismo, isto é, dos órgãos especialmente apropriados à sua ação e somente à região que lhe pertence, deixando o restante do organismo a outra doença, que lhe é dessemelhante. Um exemplo clássico aqui é a sífilis e a gonorreia. Cada uma ocupa o seu espaço. Em alguns momentos elas estão presentes naquele mesmo órgão, mas com características diferentes, e criam grandes transtornos na saúde humana. Nós já temos algumas explicações sobre o miasma, de vez em quando aparece aqui aquele triângulo, né? Então, aquele triângulo mostra para nós a composição dos miasmas. Assim, um portador de doença venérea pode tornar-se também portador de sarna e vice-versa. Lembrando que Hahnemann encontrou poucas pessoas com sarna, gonorreia e sífilis. Se não me engano, foram apenas 3 casos. E hoje, às vezes a gente encontra 3 casos que não estão as 3 juntas em um grande universo de entrevistas. Pois as duas doenças, sendo dessemelhantes entre si, ficam impossibilitadas de destruírem-se e curarem-se mutuamente. Em primeiro lugar, são silenciados e suspensos os sintomas venéreos, enquanto a erupção da sarna começa a surgir. Contudo, com o correr do tempo, ambas se associam, visto que a doença venérea é pelo menos tão intensa quanto a sarna, isto é, cada uma afeta apenas as partes do organismo que lhes são apropriadas, tornando-se a pessoa, em razão disso, mais doente, mais enfraquecida e mais difícil de ser curada. Aí a gente vai vendo que as doenças vão se acumulando. Sem usar o tratamento do ponto de vista homeopático, sempre nós estamos falando aqui de homeopatia, tá, gente? Usando o tratamento dentro da maior homeopaticidade possível para tratar cada uma delas, aí nesse caso já não vai ser possível usar só um remédio, conforme algumas pessoas dentro da homeopatia clássica gostam de frisar que tem que ser um remédio. Pode até ser um, mas ele não vai ser para a vida inteira, porque até mesmo em nenhum caso vai ser um remédio para a vida inteira, porque vai contrariar o parágrafo 184. Em que, gente, então nós estamos vendo que tem um conjunto de fatores, um conjunto de situações que vem para nós entendermos o mecanismo dos adoecimentos. Quando se encontram duas doenças contagiosas agudas dessemelhantes, como por exemplo varíola e sarampo, uma geralmente suspende a outra, como foi antes referido. Contudo, houve também violentas epidemias em que, em raros casos, os dois males agudos dessemelhantes dessa espécie ocorreram simultaneamente no mesmo organismo, assim como que se complicando mutuamente durante um curto espaço de tempo. Se o infeliz já está com varíola e pegar sarampo, vai sofrer dobrado, né? Ainda bem que uma esconde a outra por um tempo, e em raros casos elas conviveram juntas ali por um curto espaço de tempo. A justiça divina, a misericórdia divina é muito complacente conosco. Mesmo tendo que reparar culpas e erros, depurar o nosso espírito, que a doença é uma forma de depurar a estrutura psíquica, os nossos corpos sutis, nos dá essas ferramentas de eliminação de adoecimento para que a gente, então, tenha mais condições de sobreviver e reagir a cada um caso desse. Durante a epidemia, uma epidemia em que
durante uma epidemia em que a varíola e o sarampo dominaram ao mesmo tempo, entre 300 casos em que essas doenças se evitaram ou se suspenderam mutuamente, e em que o sarampo somente atacou os doentes 20 dias após haverem rompido a varíola, que reapareceu, contudo, 17 ou 18 dias após o aparecimento do sarampo, de modo que a primeira já houvesse completado o seu curso normal, houvesse pelo menos um caso em que Perrúcio encontrou as duas doenças dessemelhantes na mesma pessoa. Então, a pessoa estava com varíola, chegou o sarampo, a varíola, depois de 20 dias, elas evitaram-se ou se suspenderam mutuamente, em que o sarampo somente atacou o doente 20 dias após haver irrompido a varíola. Então, teve a varíola, ficou suspendido, aí 20 dias depois do início da varíola, o sarampo ataca, mas a pessoa já tinha alguns sintomas do sarampo, e aí depois passa, e com 17, 18 dias o sarampo desaparece, a varíola volta novamente. Então foram estudos, foram pesquisas que o Hahnemann fez, não só ele, mas vários médicos, inclusive que não eram homeopatas, faziam as observações, anotavam, e o Hahnemann, então, ele olhava e falava assim, opa, que interessante, esse dado é importante para que a gente possa fazer as devidas observações e ver o que nós podemos aprender com isso. Porque o Hahnemann sempre via o que eu posso aprender com essa situação. E com isso, ele foi trazendo para nós vários dados, várias informações muito importantes para esse aprendizado, para essa compreensão. Aí, duas doenças dessemelhantes podem atingir o mesmo organismo ao mesmo tempo, cada uma em uma parte específica atingindo os órgãos de sua eleição. Certo? Essa é a primeira observação. Depois o Hahnemann traz as observações, comparando a varíola com o sarampo, que tem mais ou menos o mesmo órgão de eleição. A gente vai comentando mais abaixo. E cada órgão, cada situação tem uma característica que deve ser observada. E é exatamente nesse momento que a gente vai conseguir obter os resultados homeopaticamente possíveis quando compreendemos as reações e as ações da homeopatia dentro de todo o conjunto de tratamento que se faz. Bom, gente, nós agradecemos a vocês que chegaram até aqui. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos, façam um Pix para o nosso canal, nos ajude, o Pix está aí na descrição, ou adquira o livro Organon da Arte Curar, Samuel Hahnemann, Organon Comentado, que vai enriquecer mais seus conhecimentos. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, que as luzes divinas sempre iluminem nossos caminhos.